Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão. Mas antes de abrir na palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu na minha vida. Em novembro de 2018, eu e meu marido sofremos um acidente de moto na BR-116. Um acidente grave, mas que com a mão de Deus, nós saímos quase que ilesos. Esse foi um momento muito marcante, na minha vida. Foi a experiência mais forte que eu já tive com Deus e também mais linda. E como assim, uma experiência linda, sofrer um acidente, se machucar, ter perdas, Foi um momento bem difícil. Nós nos machucamos, a recuperação doeu muito, A gente precisou de muito cuidado, mas foi uma experiência linda com Deus, porque enquanto o meu marido estava no hospital, na noite do acidente, eu fui liberada, eu fui para um local ser atendida, fui para a UPA, e ele foi para o hospital porque ele ficou inconsciente. E ali, quando eu já estava na casa de uma madrinha minha, aquela que foi nos socorrer, nos ajudar, naquela noite eu já tive uma experiência com Deus, porque eu fiquei desesperada, Eu não sabia exatamente como que ele estava, Ele estava em observação neurológica, então tudo poderia acontecer. Mas Deus ali acalmou meu coração, E eu pude sentir uma paz, mesmo num momento tão difícil. Foi o momento, mais difícil que eu já passei. E depois disso, a gente veio pra casa, e aí começou realmente as dores, porque a recuperação de queimadura, foi uma queimadura do asfalto, foi bastante, pelo corpo, é muito dolorido. Eu nunca tinha me machucado assim antes, Cada troca de curativo eram muitas lágrimas, eram muitas horas embaixo do chuveiro para tentar tirar, mas Deus sempre esteve conosco, nos acalmando, nos dando coragem, e Deus colocou pessoas na nossa vida, que fizeram coisas que eu nunca imaginava. Eu não precisei me preocupar nem na hora que eu tinha que tomar os remédios, eu e o Micael. A gente não precisava se preocupar com nada, alimento, A gente ganhava tudo nas mãos porque a gente quase não conseguia se mexer. A casa, Quem é dona de casa aí sabe que a gente sempre quer tudo organizado. E na época eu estudava ainda, eu ia pra faculdade e trabalhava, Então eu não tinha muito tempo. E aí foi bem numa sexta-feira, e eu lembro que a gente chegou em casa, daí fizeram a faxina pra mim. Então, nos detalhes, Deus cuidou. Nos detalhes que eu nem podia imaginar, Até banho eu tive que ganhar. Então, isso foram marcas que foram deixadas na minha vida. Foram marcas de um aprendizado, que eu tive com Deus. Porque quem fez isso por nós, as pessoas que no dia do acidente foram lá, fizeram correrio por nós, para onde que foi nossa moto, que foram no hospital nos ajudar, principalmente ficar comigo, depois. Quem veio para casa com nós, cuidou de nós, levou para troca de curativo, deu banho, fez comida, fez tudo. Essas pessoas fizeram sem esperar nada em troca. A gente não precisou pedir. E eu creio que foi Deus que acrescentou essas pessoas na nossa vida, Pessoas que oraram por nós, que estiveram com nós durante todo esse tempo. E foi um tempo, de muito aprendizado. Foi uma escola na minha vida, porque foi bem difícil, A gente teve que ficar sem trabalhar, foi bem difícil mesmo. Mas eu pude ver o agir de Deus na minha vida e na vida do meu marido. Porque eu sabia, no dia do acidente, quando a gente estava lá, eu sabia que não era o fim, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E eu tinha essa convicção.
Então, eu quero convidar vocês para abrir na palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9 e 10. E eu vou ler para vocês então. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a palavra de Deus ali é muito clara, né? Quando ela nos diz para que nós sejamos incansáveis nessa missão, né? De fazer o bem, sem esperar nada em troca. A gente sempre ouve, né? Muito clichê ouvir, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas viver isso, né? Colocar isso em prática, né? E baseado na palavra do Senhor. E eu também quero convidar vocês para abrir no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, que diz assim: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então ali Deus está dizendo, né, que sempre que a gente fizer o que a gente fizer de bem para o nosso irmão, a gente está fazendo para o próprio Deus, né? É para o Senhor. E que nós possamos ser a diferença nesse mundo, né? O mundo carece de pessoas que realmente fazem a diferença, que realmente olhem para a necessidade do irmão, né? E tentam ajudar de alguma forma, né? E leva o amor de Deus aonde passa. E que nós possamos realmente deixar Deus agir através das nossas vidas. Que nós sejamos cheios da presença do Senhor e que por onde nós passarmos as pessoas possam sentir o amor de Deus. E que você dê a oportunidade para Deus agir através da sua vida. Porque não é por nós, não são as nossas mãos, mas sim as mãos do Senhor, e não é por nós. Então que a gente seja incansável nessa missão, que a gente deixe o Senhor nos moldar e nos ensinar a como proceder e que a gente venha a ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Porque eu acredito que quando a gente está cuidando do próximo, Deus está cuidando das nossas causas. Eu sempre penso assim, né? Eu tenho os meus problemas, todo mundo tem, mas quando eu coloco eles no bolso e vou ajudar o próximo, Deus cuida dos meus problemas, das minhas questões. E que você possa ter essa certeza também e fazer a diferença por onde você passar. Deus te abençoe.